A paz do Senhor, crianças, mais um domingo na presença de Papai do Céu. E hoje estamos na 10ª lição, a lição que tem por título Um Menino Herói. Você é um menino herói? Você é uma menina heroína? Essa história é tão linda, crianças. Se você prestar atenção, você vai aprender o que Papai do Céu quer falar para você nesta manhã. E a leitura em classe está em João, capítulo 6, o versículo 1, capítulo 1, o versículo 11. João 6, do 1 ao 11. Você depois vai conferir na sua Bíblia, porque senão não vai dar tempo a gente ler aqui, tá certo? Mas a história de hoje é uma história muito bonita. Nos conta, crianças, que Jesus, ele costumava andar pregando o reino de Deus. Ele costumava andar com seus discípulos. Eram 12 discípulos. Mas quando Jesus passava por todas as cidades, aldeias, e aí as pessoas costumavam acompanhar Jesus. Costumavam andar atrás de Jesus para ouvir e ver os milagres que Jesus fazia. Isto mesmo. Mas vocês sabem, crianças, que Jesus, por onde passava, ele deixava as coisas maravilhosas acontecerem, porque ele fazia prodígios e maravilhas, e os discípulos também estavam com ele. Mas uma certa vez, Jesus estava com os discípulos, e aí Jesus pediu para os discípulos, junto com ele, atravessar o mar da Galileia, para ir para o outro lado do mar, para um lugar bem deserto. Ele queria descansar. Ele queria também que os discípulos descansassem, mas só que Jesus não sabia o que a multidão estava, sabe onde? Já estava do outro lado do mar, esperando Jesus chegar, porque aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar bem pertinho de Jesus para receber curas, para ver os milagres acontecerem. E Jesus estava lá. E quando Jesus viu aquela multidão, aí Jesus não deixou aquela multidão ir embora. Jesus pediu para que a multidão ficasse para ouvir mais sobre o reino dos céus. Isto mesmo. Mas aí, crianças, já estava ficando já tardezinha, de noitinha, escurecendo. O pessoal já estava com fome, querendo comer, querendo ir embora para casa, mas não tinha comida para comer. E Jesus olhou e disse, a gente não pode deixar esse povo ir embora, porque eles estão com fome e podem desfalecer no meio do caminho. Onde é que a gente pode comprar comida para esse povo todo? Aí os discípulos estavam lá e o discípulo Filipe disse, mestre, mesmo que a gente tivesse 200 moedas de prata, a gente não conseguia comprar alimento para esse povo todo. São quase 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. E aí, Jesus olhou para Filipe, mas Jesus queria testar a fé de Filipe. Mas Jesus percebeu, crianças, que o outro discípulo chamado André, ele estava caminhando no meio da multidão. E André, ele foi lá no meio da multidão e ele viu um menino. Isto mesmo, este menininho aqui, ele tinha um lanchinho. Sabe o que era o lanchinho que esse menininho tinha? Vocês querem saber qual era o lanchinho? Deixa eu ver aqui, ele tinha um cestinho com lanchinho. Eram pães. Você gosta de pão? O lanchinho dele era 5 pães e 2 peixinhos. Vamos contar comigo para ver se realmente tinha esses pães todos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães e quantos peixes? 1 peixinho e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Naquele tempo não existia esse negócio de biscoitinho, de bolo, de bolachinha. O lanchinho daquele menino era o quê? Pães e peixe. Aí André disse para Jesus, olha Jesus, olha André aqui, tem um menininho que ele tem um lanchinho. Aí Jesus disse, manda chamar este menino aqui. Aí, olha, o menino veio até Jesus e Jesus pediu o lanchinho dele. E será que ele deu o lanchinho para Jesus? Deu sim, entregou todo o lanchinho para Jesus. Crianças, Jesus ficou tão feliz com a atitude daquele menino
que Jesus pegou aquele pão, pegou aqueles peixes, levantou para os céus, agradeceu a Deus e abençoou. Foi! E sabe o que aconteceu? Jesus pediu para que toda a multidão sentasse ali no chão e sentasse naquela relva, era muita graminha verdinha, e aquela multidão sentou. Aí Jesus sabe o que fez? Olha, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, olha o que aconteceu, crianças. Vejam quantos peixes e quantos pães. Olha para aqui, crianças. Houve uma multiplicação. Aqueles peixes todinho agora, olha, era para alimentar toda a multidão que estava ali sentadinha. Olha quantos pães. Crianças, e agora sim, agora Jesus ia alimentar todo aquele povo. E aí os discípulos pegaram os pães, partiram, começaram a fazer bem miudinho e deram para toda a multidão. E aí, olha, todos começaram a comer aqueles pães que foram multiplicados, aqueles peixes também. E todo mundo comeu e ficou de barriguinha cheia. Mas Jesus olhou e viu que ali no chão, ali naqueles cestos, haviam pedacinhos de peixes e pães que tinha sobrado. Sabe o que foi que Jesus fez? Não vai se estragar nada. Chamou os discípulos e disse para os discípulos: olhe, coletem todas as sobras de pães e coloquem dentro do cestinho, porque não pode sobrar nada, não pode ficar despedaçado nada. Então, criança, os discípulos foram lá e a Bíblia diz que foram recolhidos 12 cestos de sobras de alimentos. E as pessoas estavam todas fartas, até as crianças também. Foi, mas o que me chama a atenção, crianças, é que se aquele menininho não tivesse dado o lanchinho para Jesus, se ele fosse egoísta, tivesse dito: o lanchinho é meu, minha mãe preparou para mim, eu não vou dar para ninguém, será que ia acontecer isso? É preciso você também saber compartilhar aquilo que você tem, o seu lanche, às vezes o seu calçado que você não usa mais, que não dá mais no seu pezinho, a sua roupinha que não dá mais em você. Você não pode ser egoísta, você tem que fazer igual a este menino, ser um herói, e isso agrada a Deus. Então Jesus ficou muito feliz com a atitude daquele menino. Se você também quer ser um herói, você também tem que compartilhar as coisas boas que você tem. Você não vai contribuir com aquilo que não é, que você não quer mais, que você não gosta mais, não. Você vai ter que compartilhar aquilo que ainda serve, não é? Um biscoito que você tem, que você não quer comer, aí você compartilha com seu amiguinho, aquela roupinha, aquele calçado, os carrinhos que você não brinca mais, as bonequinhas que você não usa mais, está ficando uma mocinha, então você vai fazer aquela doação para aquelas criancinhas que não têm condições de comprar, e com isso você vai deixar Papai do Céu muito, muito, muito feliz. Isto mesmo. Agora, crianças, eu quero ler para vocês onde está a memória em ação. Ô, tia Vânia, e você deixou a memória em ação por último? Isto mesmo, para você memorizar o quanto é importante você ajudar as pessoas. E a nossa memória em ação está em Provérbios, capítulo 22, e o versículo 9, que diz assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Está escrito na Bíblia, mas aí você vai ler a memoriação de acordo que está com a sua lição. Olha que mãozona linda. Essa mão simboliza o quê? As coisas boas que você dá para outras pessoas. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22 e o versículo 9. Que versículo maravilhoso! Você quer ser abençoado? Então compartilhe aquilo que você tem com as pessoas que não têm condições para comprar. Vamos repetir comigo? Quem é bondoso será o quê?
abençoado, porque reparte sua comida com quem? Com os pobres. Provérbios 22, e versículo 9. E aí, memorizou? Aprendeu a lição de hoje? Se você aprendeu, você vai ser muito, muito, muito abençoado. Porque aquele menininho, ó, ele deu todo o seu lanchinho para Jesus. E Jesus, ó, ficou muito o quê? Satisfeito com aquela atitude daquela criança, daquele menino que talvez seja igualzinho a você, que tem a sua idade. E aí, olha, o menino, ó, que estava com o seu lanchinho, agora ele tinha contribuído para ajudar aquelas pessoas que estavam com fome. Que Deus abençoe vocês. Mas vamos orar, agradecendo a Papai do Céu por tudo quanto Ele tem feito comigo e com você, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelo pão que não tem faltado nas nossas vidas e pelo nosso alimento que Ele nos dá todos os dias. Então fecha teus olhinhos e vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado, Papai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, pelo alimento, pela veste, pelo calçado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Me ensine, Papai do Céu, a compartilhar com os meus amiguinhos aquilo que eu também possa compartilhar, aquilo que eu possa contribuir com todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém! Até o próximo domingo. Fica na paz. Beijo e tchau para vocês.